Olá pessoal, começando mais um episódio do Game Over Podcast. Hoje é dia 2 de outubro de 2024 e no último episódio eu falei pra vocês sobre a minha trajetória gamer até aqui, né, desde pequeno, desde quando eu comecei a jogar até hoje. E isso me deu vontade de falar sobre o que eu tô jogando atualmente e como eu jogo também. Eu tô dizendo como eu jogo porque eu tenho o costume desde muito tempo já de jogar 3 jogos ao mesmo tempo. Eu não gosto de ter mais que isso. Às vezes até tenho um quarto jogo um pouco mais casual, mas eu gosto de ter 3 ao mesmo tempo. Eu falei no episódio passado que eu peguei o costume de platinar jogos e que eu tô platinando praticamente todos que eu jogo ultimamente, né? E então eu platino um pra depois começar o outro. E recentemente, o último jogo que eu platinei, que foi no domingo passado, hoje é quarta-feira, eu platinei o Armored Core 6 na Steam. Eu sempre tive curiosidade de jogar Armored Core. Ele já é um jogo que vem desde o Play 1, né? Os primeiros são do Play 1. Mas eu só conheci assim, vi vídeos, joguei um pouco na casa de um amigo, mas nunca cheguei a jogar um inteiro, eu mesmo, sozinho, né? E eu sempre tive curiosidade. Não só pela fama do jogo em si. Inclusive, esse jogo é da FromSoft, pra quem não conhece. FromSoft é a mesma criadora de Dark Souls. Hoje tá muito famosa por Dark Souls e Elden Ring, né? Mas sim, eles já criam jogos há muito tempo e o Armored Core é um deles. Tem vários Armored Core. Esse que eu terminei é o sexto já. Eu não tenho certeza se tem alguns spin-offs também. Deve ter mais que 6 jogos, na verdade. Mas esse é o sexto, canonicamente falando, né? E como eu tava dizendo, eu tinha muita vontade de jogar esse jogo, não só pela fama dele, por ser um jogo da FromSoft, mas também porque eu tinha muita saudade de jogar um jogo de mecha, de robô gigante assim. Faz tempo que eu não vejo algo assim. Pelo menos que eu não jogo algo assim, né? Eu jogava o Robo Pitch no Play 1, que é um jogo bem desconhecido até onde eu sei. Eu jogava o Robo Pitch 2, na verdade. E na época o CD que eu tinha, inclusive, era todo japonês. Eu não entendi absolutamente nada da história, mas dava pra jogar. Dava pra. Assim, não tinha nenhum. Nada pra fazer que você precisava entender o que estava acontecendo. Era mais batalhas mesmo, né? Era um negócio bem simples. Pensando agora, dava pra você montar robôs naquele jogo, né? E eu não tenho certeza se tinha coisa de stats, sabe? Se cada peça tinha força, valores diferentes e tal. Eu não tinha ideia disso. Eu joguei muito criança esse jogo. Mas, enfim, o Armored Core agora eu gostei bastante. O combate dele é muito bom. A história dele é. Eu vejo a galera falando muito bem da história dele pela internet aí. E não me prendeu tanto assim. Apesar de ser interessante, tem umas coisas interessantes, mas não é o foco do jogo pra mim. Pra mim, o foco é o combate. E isso ele faz muito bem. A customização dos robôs também é muito boa. Tem muita coisa pra você. Muitas peças diferentes pra você escolher. A pintura e colocar os adesivos no robô e tal. Você tem muita liberdade pra mexer no seu robô nesse jogo. Eu vejo algumas pessoas criticando ele por o jogo não favorecer alguns builds. Dependendo do que você escolher, o pessoal fala por aí, né? Que dependendo do que você escolher, as missões do jogo se tornam simplesmente impossíveis. E o jogo te força a escolher um build mais específico para passar as fases. Eu não senti tanto isso, na verdade. Assim, até o jogo te incentiva, ele te dá algumas dicas nesse sentido, de que se alguma missão estiver muito difícil para você, tente montar o robô de uma maneira diferente. Mas em todos os jogos que tem esse negócio de montar build, eu sempre tento fazer um negócio mais geralzão, sabe? Que vai servir para todas as situações. E foi o que eu fiz nesse e eu consegui fazer tudo nele. Eu consegui platinar ele jogando dessa maneira. Então, essa crítica que a galera faz, eu não sei, eu não senti tanto isso não. Mas foi um jogo que eu gostei bastante e ele é curto. Até para platinar até que durou pouco tempo, 54 horas, se eu não me engano, foi para platinar ele. Para os padrões de hoje, eu acho que isso não é algo longo, né?
E aí eu platinei ele, então, domingo passado. E eu instalei o God of War de 2018, que eu nunca joguei. Tô começando agora, atrasado, né? Já saiu até o God of War Ragnarok pra Steam. Inclusive, esse é um comentário que eu ia fazer no episódio passado e eu acabei esquecendo. Quando eu tava falando sobre o computador, que eu ganhei o meu computador em 2000 e quanto? Que eu tinha falado? 2006? 2012? 2012. Não, não foi 2012, não. Putz, eu esqueci. Acho que foi 2006 mesmo. Eu falei que o Play 1 durou 7 anos comigo, 98, 2005, 2005. Tô confundindo as datas aqui. Então, eu ia comentar isso. Eu ganhei o meu PC, o meu primeiro PC em 2006, 2005, caramba, 2005. E nessa época, o que as peças evoluíram dessa época pra cá é um negócio absurdo. Porque pra vocês terem uma ideia, esse meu primeiro PC, ele tinha 256 MB de memória. A placa de vídeo tinha 64 MB de VRAM, né? E o meu HD tinha 40 GB só. Tipo assim, hoje eu tenho 32 GB de memória RAM. Eu tenho quase o que eu tinha de HD na época, de armazenamento na época, né? E eu tava vendo, eu lembrei disso agora falando do God of War, porque eu comecei a rodar o primeiro God of War aqui. Ele tá rodando muito bem no meu PC, fiquei bem contente com isso. Fiz um upgrade no PC recentemente. E ele tá rodando muito bem. É um jogo muito bonito, é pesadinho, né? E tá rodando bem. E aí eu fui ver os requisitos do Ragnarok, que saiu acho que faz pouco tempo na Steam. E lá, cara, esse jogo, o Ragnarok pede 190 GB de espaço livre no HD para você instalar. Então você imagina isso, na época que eu comprei o primeiro PC, o meu PC tinha 40 GB de HD no total, né? O Windows já ocupava um certo espaço, qualquer programinha que você instala e tal. Então, assim, hoje tem um jogo já exigindo quanto? Mais que 4 vezes mais o que eu tinha de HD na época. A minha primeira placa de vídeo tinha 64 MB de memória. Hoje a minha placa de vídeo tem 8 GB. Esse upgrade que eu fiz recentemente, eu peguei uma GTX 4060, RTX, aliás. GTX era da geração antiga, né? Passada. E, e realmente mudou demais, né? É estranho pensar isso, eu me sinto velho falando esse tipo de coisa. A evolução foi absurda. Mas enfim, falando sobre o God of War, eu comecei ele agora, eu joguei bem pouco ainda. Eu platinei o Armored Core no domingo e aí eu joguei um pouco o God of War à noite. Joguei mais 1 ou 2 horinhas ontem e só. Eu vi bem pouco ainda, eu nunca vi muitos vídeos dele no YouTube. Eu sei bem pouco sobre esse jogo. E até agora tá me agradando. Tá bem interessante. Eu nunca fui, assim, muito fã de God of War. Sabe? Eu não quero ser o do contra, o diferentão, porque todo mundo adora God of War. E é um jogo bom, eu gosto. Só que eu sempre achei que ele não era tudo aquilo que falavam dele por aí, sabe? No episódio passado eu tava falando de revistas de jogos também. E eu lembro quando saiu o God of War do Play 2, principalmente o God of War 2, porque o 1 já teve um bom sucesso e tal, mas quando saiu o 2, ele foi muito elogiado por aí. Você ia em bancas de revistas e todas as revistas de jogos tinham o God of War 2 na capa, algumas escritas ali que era o melhor jogo de todos os tempos, né? Então a galera adorou o God of War 2. E eu, como não tive o Play 2 na época, eu demorei um pouco pra jogar. Bem lá no comecinho do PC, ainda não existia um emulador de Play 2 que funcionava tão bem. Ou pelo menos o meu PC não aguentava na época, né? E então eu demorei um pouco, alguns anos eu acho, pra jogar o God of War 2. E eu acabei jogando o 1 na casa de um primo. Eu joguei bem, assim, em partes. Eu ia na casa dele, tipo, uma vez por mês, até menos até. E aí eu ia jogando o jogo de pouquinho. Eu joguei o God of War 1 assim. E o God of War 2 eu joguei emulado no PC anos depois de ele ter lançado, né? E eu gostei, né? É o que eu disse, eu gostei, mas eu não era tudo aquilo. Eu acho que expectativa é uma merda também, né?
com tudo que eu tinha escutado de que o jogo era fantástico, perfeito e tal, eu acho que não tinha como ele me agradar no nível que eu esperava mesmo, né? Mas tem uma coisa objetiva também do God of War que objetiva assim, que eu realmente não gosto, uma coisa que não me agrada muito, que no combate dele tem muito acontece muito de ter monstros que não sentem o seu golpe. Sabe do que eu tô falando? Quando você bate no monstro e ele simplesmente continua se movendo normalmente, continua te batendo, é muito comum isso no God of War. Eu já vi que tem isso no God of War 2018 também, mas parece que é só com os monstros mais fortes, né, mais robustos. Isso é um pouquinho melhor. No God of War antigo era muito comum isso. E eu lembro que um jogo que eu sempre usava de comparação ao God of War, que eu dizia que era injustiçado na época, né, era o Devil May Cry. Eu adoro Devil May Cry, é um dos jogos que eu mais gosto da jogabilidade, assim, eu acho incrível. E eu sempre que alguém me falava de God of War, eu fazia questão de falar que, eu prefiro Devil May Cry, porque eu sentia que era meio injustiçado isso, né, que toda aquela fama, aquele sucesso que o God of War 2 fez e o quanto ele foi elogiado, eu sentia que, pô, existe o Devil May Cry e o gameplay dele é bem melhor. E a galera fala tanto assim de God of War e tão pouco de Devil May Cry. Não que falem pouco de Devil May Cry, porque ele também é um jogo, né, grande, é um jogo que faz bastante sucesso, é da Capcom e tal. Mas, sei lá, eu acho que ele merecia mais ainda de fama do que ele já tem. Já que nós estamos nesse mundo que o God of War é tão elogiado assim, eu acho que o Devil May Cry merecia estar um pouco mais alto no ranking também, sabe? É, eu joguei o Devil May Cry 3 no do Play 2 na época, que saiu pra PC também, né? Eu joguei no PC, não no Play 2. E eu gostei muito mais dele do que do God of War. Talvez você possa argumentar que a história do God of War é melhor. E eu não sei se melhor é a palavra, mas ela é realmente mais complexa, né? É mais bem trabalhada, talvez, vamos dizer assim. Mas o Devil May Cry não fica tão atrás assim, não. Eu joguei o 5 na Steam, acho que faz uns 2 anos. E a primeira impressão que eu tive da história dele é que era uma história simples, né? Era uma história relativamente simples. Mas aí você começa a ler algumas coisas sobre a lore do jogo, sobre o universo do jogo, sobre até a música. O tema do Virgil no Devil May Cry 5, em específico, que é uma música sensacional, diga-se de passagem. Tem um cara que eu assisto no YouTube, ele se chama Alex Moukala. Eu não sei como é que se pronuncia, mas se escreve Moukala, com K. E ele é um compositor. E ele fala muito de música de jogos e ele faz interpretações das músicas. Interpretações no sentido assim, ele te explica tecnicamente a música, o que está acontecendo na música, o que a música está querendo dizer naquele momento, com certas notas, certos instrumentos que. Enfim, ele vai explicando e ele interpreta essa música do Virgil, o tema do Virgil do Devil May Cry 5. E é muito legal você ver a profundidade que pode ter por trás daquela história que é aparentemente simples. Assim, por mais que a história pareça simples, até a música do jogo tem umas coisas legais por trás, sabe? Tem todo um drama por trás, todo aquele passado do Virgil expresso na música, expresso não só na letra da música, mas nos instrumentos também, sabe? Esse cara, né, que eu falei que eu assisto vai te explicar muito melhor do que eu sobre isso, é óbvio. Então, eu recomendo que procurem aí. Quem ouvir, procurem Alex Moukala, Devil May Cry 5. Aí vocês vão achar ele falando sobre essa música. O cara que canta essa música, inclusive, é um brasileiro, né? Detalhe aqui, só que eu lembrei agora, só pra falar. Mas enfim, eu falei que eu ia falar dos meus jogos atuais e eu acabo desviando um pouco do assunto. Mas é legal, vai me surgindo essas coisas na cabeça e eu gosto de falar também. Eu tava no God of War, então eu joguei bem pouco, eu acho que não tem muito o que falar ainda. Por enquanto eu tô gostando bastante, parece que vai me agradar. E eu pretendo platinar ele também. Imagino que não seja tão difícil, mas é isso aí. Então, como eu disse, eu gosto de jogar 3 jogos ao mesmo tempo. Além do God of War, eu tô jogando também o Everspace 2.
que já é um jogo mais desconhecido. É um jogo indie. Eu joguei o Everspace 1 em 2018 ou 2019, já faz um bom tempo. E eu gostei muito dele na época. Inclusive, eu não sei, não lembro se eu comentei nos episódios anteriores que eu tava pensando em fazer uma lista de top 10 jogos subestimados da Steam. E o Everspace 1 é um deles. Porque ele realmente não é tão bem conhecido assim. E é um jogo muito bem feito, é um jogo muito bonito. Ele parece um desses jogos modernos já da era do Play 5, sabe? Os gráficos dele são muito bons. Eu vejo o pessoal criticando um pouco a história dele. Eu não acho que é ruim necessariamente, mas também não se destaca tanto. Mas assim como eu falei do Armored Core agora há pouco, o gameplay compensa muito, sabe? Eu sou um pouco suspeito para falar também, apesar de tudo, porque eu gosto muito desse clima de jogos do espaço, sabe? Não jogos de espaço no geral, porque eu nem jogo tantos assim, mas eu acho muito bonito o espaço e os planetas, os asteroides, assim. É que parece estranho só falar aqui e não mostrar nenhuma imagem pra vocês, né? Mas procurem aí, Everspace. Vocês vão ver que o jogo é muito bonito e ele tem toda essa vibe de exploração, sabe? Você tem que explorar e minerar recursos em alguns momentos quando você não tá dentro de batalhas. E tem aquele clima de silêncio no espaço, sabe? Aí você vê o sol lá longe e batendo a luz nos asteroides assim, e você tá viajando naquele clima solitário. Eu acho muito legal isso. É um jogo que tem uma vibe boa pra mim. Eu gosto bastante de jogar ele à noite, quando tá tudo silencioso, sabe? Tudo no escuro ali, só a luz do PC. Pra quem gosta desse tipo de coisa, eu recomendo bastante também. Quando eu joguei o 1 em 2018, eu gostei muito. Aconteceu inclusive de. Teve um dia que eu tava jogando ele. E sabe quando o jogo vai gravar, vai salvar o seu progresso e tem aquela mensagem de não desligue o jogo? É porque se você desligar o jogo nesse momento, acontece em muitos jogos de o save ficar corrompido, né? É muito fácil acontecer isso. E isso aconteceu comigo nesse jogo. Acabou a força quando eu tava jogando, justo nesse momento de que tava gravando o jogo, e eu perdi todo o meu save. Eu já tava com umas 50 horas de jogo e eu perdi tudo. E aí, inclusive, eu escrevi um review depois pra Steam nesse jogo, dizendo que eu joguei tudo de novo com mais animação do que eu tinha no começo, porque agora eu já conhecia o jogo melhor, eu já sabia o que tinha que fazer. Eu comecei a jogar direto no hard, inclusive, pra subir de level mais rápido. E apesar de eu ter perdido o save e ter que começar tudo de novo, não foi um negócio que me deixou tão chateado, sabe? Claro que é frustrante, mas eu quis contar isso para expressar o quanto eu gostei do jogo, que isso não me fez desanimar de jogar o jogo. E eu joguei tudo de novo e platinei, né? Então acho que isso é um bom indicativo do quanto eu gostei do jogo. E só que o Everspace 1 tinha uma diferença desse segundo agora, que ele era roguelite, sabe? Aqueles jogos que você morre e você perde tudo. Não tudo, porque você sobe algumas coisas de level permanentemente, né? Mas você morre e você volta desde o começo. E o 2 não tem mais isso. O 2 muda, até por elementos da história. É, é bem legal isso, como eles fizeram no 1, tipo, esse negócio de você morrer e voltar do começo, não é só uma coisa do gameplay, uma característica do gameplay. Ele é um recurso da história também. Deixa eu beber um golinho de água aqui, a garganta tá bem seca. Então, ele é um recurso também da história. Eu não lembro o quanto é spoiler falar isso, então acho que eu vou evitar falar. Mas você vai entender o porquê isso acontece durante o Everspace 1 se você jogar. Isso de você morrer e voltar do começo, e tem uma justificativa na história pra isso, né? E no 2 isso foi eliminado e também tem uma justificativa na história. No final do 1 acontece uma coisa lá que muda a natureza das coisas e isso é explicado. Então o 2 tem essa diferença. Ele é um jogo que você não perde seu progresso cada vez que você morre. Ele é um pouco mais livre e maior do que o primeiro.
tem mais lugares pra visitar, missões secundárias e tal. E eu tô gostando bastante também. Ainda não joguei tanto, deve ter umas 20 horas. Me parece que ainda dura muito o jogo. Me parece que tem muita coisa pra fazer nele ainda. E eu sinto que eu tô bem no começo, sabe? Pelo menos eu fiquei fazendo muitas coisas secundárias e avancei relativamente pouco na história. Então eu acho que ainda dura bastante. E eu espero que sim, porque eu tô gostando muito mesmo. E ele também tem uma boa customização, sabe? Tem muitas naves, estilos diferentes de naves, é, que se dividem entre as pesadas, as médias e as leves. Mas tem várias subcategorias dentro dessas três categorias também, então tem um bom nível de customização. Não só no estilo de jogo, no estilo de gameplay de cada nave, mas também no visual delas. Dá pra você mudar o formato delas, as pinturas, as luzes da nave e tal. É bem interessante, bem legal. E, bom, acho que de Everspace não tem muito mais do que comentar. Acho que só reforçar aqui que deem uma chance pra esse jogo, porque ele também é um desses jogos escondidos aí que merecem mais, sabe? Merecem mais atenção. Como eu falei, ele estaria numa lista minha de jogos subestimados da Steam. Eu acho que ele realmente merece mais. E uma coisa legal pra comentar sobre isso, inclusive, que os desenvolvedores desse jogo respondem bastante, pelo que eu vi, dentro dos fóruns da Steam, sabe? Quando tem as discussões lá e a galera posta alguma crítica, posta alguma coisa que gostaria que tivesse no jogo, os desenvolvedores respondem. Eu acho isso bem legal e eu não vejo isso tão comumente por aí. Acho que é mais um ponto pra você dar aí pro jogo, né? Mais um ponto pra você dar mais uma chance aí pro jogo. Mais uma chance não, né? Mais um motivo para dar chance pro jogo. Enfim, acho que sobre o Everspace é isso. E o terceiro jogo que eu estou jogando é um jogo que se chama N++. N++ no português, né? E, cara, se você não conhece esse jogo, e, olha, se você for um masoquista, como eu sou, como eu comentei que eu tô num grupo que até que tem esse nome, né, de masoquiste, vai atrás desse jogo. Porque, assim, você vai ter muito conteúdo masoquista pela frente aí. Eu tô nesse momento com 600 horas nesse jogo. Pois é, 600 horas. E ainda tem muito chão pela frente se eu quiser platinar ele. E eu tô decidido a platinar esse jogo. É uma das conquistas que eu quero ter na minha vida. Parece besteira falar isso, né? Principalmente pra quem não joga. Se você for uma pessoa que não joga e tá me ouvindo falar, isso aqui é ter uma conquista na vida, que é terminar um jogo. Parece bobeira, né? Mas eu gosto disso, cara. É uma coisa que eu gosto e sim, é uma conquista que eu quero ter na minha vida. E, cara, ele é imenso, 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 imenso. Ele tem muitas fases. Você vai ter que jogar a mesma fase várias vezes. Parece meio repetitivo falando assim, né? Mas não é o caso, não. É que cada fase tem vários desafios diferentes para ser cumprido, sabe? Você pode passar a fase normalmente, você pode passar a fase pegando todo o ouro da fase, e também você pode passar a fase atendendo alguns requisitos de desafios escondidos dentro do jogo. Por exemplo, antes de falar dos desafios, eu acho que eu deveria ter explicado um pouco do que é o jogo, né? Eu falei no episódio passado sobre Super Meat Boy. Então, se você conhece, acho que é uma boa referência, é um bom ponto de partida pra gente falar desse jogo. Ele é um jogo de plataforma, 2D, né? Side-scroller, tipo o Meat Boy. E outra semelhança com o Meat Boy é que ele é muito difícil. Esses jogos cheios de armadilhas e espinhos e mísseis que te matam em um hit só, sabe? Ele é esse tipo de jogo. E ele tem centenas, literalmente centenas, não é só a maneira de falar, centenas de fases. Eu acho que passam de 1000 fases, na verdade. E aí, como eu tava dizendo, cada fase tem vários desafios diferentes para você cumprir. E, tipo assim, tem fases que você passa em segundos. A fase tem fases muito fáceis e tem fases que você vai ficar preso nela horas. Talvez não se você quiser só passar.
Eu já passei todas as fases do jogo. Assim, passar que eu digo é só terminar a fase sem morrer, independente de cumprir certos requisitos ou não. Isso eu já fiz. É difícil, mas não tanto. Se você já é uma pessoa que já joga esse tipo de jogos, eu acho que é uma dificuldade moderada. Você não vai achar nada de outro mundo assim. Agora, os desafios, cara, tem desafios assim que realmente me prenderam por horas, né? E aí você imagina, né? Centenas ou talvez mais de 1000 fases. Algumas dessas fases vão te prender por horas, então acho que dá pra entender um pouco por que que o jogo dura tanto assim, né? Mas é bom, cara. Eu não tava gostando tanto assim dele no comecinho. E como isso até que é relativamente comum pra mim, começar algum jogo e não gostar tanto dele no começo, eu já acostumei com isso, então eu sei que eu devo insistir um pouco pra alguns jogos me conquistarem, sabe? Eu sempre dou uma chance maior para os jogos me conquistarem. E foi o caso desse. Eu comecei a gostar bastante dele. No começo eu não tava gostando tanto, porque comparado com Meat Boy, Celeste e alguns outros jogos desse gênero, ele me parecia. Tipo assim, quando você pula com o personagem, ele parece meio lento. Parece que o personagem flutua um pouco. O pulo dele é meio. A gravidade é estranha. Tipo assim, no começo você estranha a gravidade do jogo. Mas com o tempo você vai entendendo que faz sentido ele ser daquele jeito. Principalmente quando você vai para os desafios, que é o que eu tô fazendo agora. Você entende que tem uma lógica na mecânica do jogo, sabe? Você vai entendendo que se não fosse feito assim, talvez não daria para fazer os desafios como eles são feitos. Fazer tanta variedade dentro de uma mesma fase, por exemplo, vários jeitos diferentes de passar a mesma fase, fez muito sentido. E aí quando você chega nesse ponto, você começa a entender e você começa a gostar do jogo e admirar o jogo, porque você começa a perceber o tanto de capricho que foi colocado nele mesmo, sabe? O tanto que o desenvolvedor pensou para fazer ele como ele é feito e para tudo funcionar bem. E então eu tô me dedicando nesse jogo já faz um bom tempo. Eu fui ver aqui antes de começar a gravar. Eu não vi a data exata da primeira vez que eu comecei a jogar ele, mas eu vi a data da minha primeira conquista. E foi dia 28 de dezembro do ano passado. Então já faz um bom tempo que eu tô nele. Eu acho que eu não vou conseguir platinar esse ano. Pois é, com 600 horas e eu ainda tô dizendo que tem chão pela frente. Então, você imagina, né? E eu falei sobre a data da conquista, eu acho que essa primeira conquista foi sim o primeiro dia que eu joguei, porque a conquista é justamente morrer nos treinamentos iniciais, que são as fases ali bem do comecinho, são fáceis e curtas, e aí você morre ali e tem uma conquista pra isso. Então, tô desde dezembro do ano passado nesse jogo e eu acho que eu não termino esse ano ainda, hein? Com certeza foi o maior jogo que eu já joguei na vida de tamanho total, assim. Porque se é que eu já joguei algum outro jogo por 600 horas, foi repetindo coisa que eu já tinha feito, né? Porque eu joguei mais de uma vez, porque eu quis completar ele mais de uma vez. Eu acho que eu não ia querer completar um jogo mais de uma vez 100% assim. Mas eu já repeti alguns jogos e mesmo assim, pra chegar em 600 horas, eu acho que nunca teve nenhum, não. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi o Devil May Cry 4. Falando de novo sobre o Devil May Cry. Eu joguei ele quando ele saiu, né? Eu joguei a cópia pirata ainda na época, que eu ainda pirateava os jogos. E eu joguei ele várias vezes pirateado. Depois eu joguei também ele na Steam. Nem faz tanto tempo assim. Eu peguei pra platinar na Steam, porque eu ia querer ter esse jogo platinado, já que é um dos que eu mais gostei na minha vida. E eu lembro que já nessa época de pirata, eu jogava muito o modo Blood Palace, que pra quem não conhece é um modo que você só batalha com os monstros. Depois que você dá final, você libera esse modo. E aí não tem história, você só batalha, é uma arena assim. E ela tem 100 estágios. E eu joguei muito esse modo, porque eu adorava o combate desse jogo, né? E aí eu lembro que um dos saves que eu tinha desse jogo, nessa época de pirata, já tinha mais de 200 horas.
E aí eu joguei várias vezes, né? Joguei na Steam também. Até conferi aqui, eu tô com 117 horas na Steam nesse jogo. E então, né, junta as 200 e poucas horas do Pirata e mais cento e poucas da agora. No mínimo 300, beirando 400 horas eu tenho Devil May Cry 4. E isso repetindo o jogo várias vezes. Agora esse N++ que eu tava falando, 600 horas e eu ainda tô progredindo no jogo, né? Ainda tem muito pra fazer, por mais que eu disse que eu já joguei as fases pelo menos uma vez, né, de terminar sem morrer não, simplesmente chegar no final. O que eu tô fazendo ainda é inédito, né? Eu não tô jogando e fazendo coisas repetidas no jogo. Eu tô fazendo coisas inéditas e então isso é pra você ter uma ideia do tamanho do jogo e do tanto que se tem pra fazer nele. Enfim, esses são os 3 jogos que eu tô jogando atualmente. Eu disse também que às vezes eu mantenho. Eu disse isso? Eu ia falar que é, eu gosto de manter os 3 jogos, né? Sempre eu faço isso. E no máximo pegar um quarto jogo mais casual, que eu não jogo com tanto compromisso assim. Eu tô jogando também, nesse caso aí, o Bloons TD6. Sabe aquele jogo dos macaquinhos estourar balões? Aqueles é um tower defense, pra quem não conhece, é aquele gênero que você coloca tipo soldadinhos assim, torres, né, no caso, que ficam defendendo o campo dos inimigos que vão chegando. E aí no caso desse jogo não são torres, são macaquinhos. E eles têm que estourar os balões que vão chegando. Parece bem bobinho falando assim. E de fato é, mas é um jogo bem legal, é bem bonitinho. E é bem casual também. Então eu jogo assim sem muito compromisso. Faz tempo já, na verdade, que eu não jogo, mas está instalado aqui. De vez em quando eu abro ele para pegar a recompensa diária e jogo assim bem relaxadamente, sabe? Ao contrário dos 3 outros jogos que eu já jogo com mais afinco, vamos dizer assim. E é isso aí. O que eu tenho jogado é isso aí. God of War, o N++ e o Everspace 2. Há pouco tempo também eu terminei o Ghost of Tsushima, que saiu pra Steam, não faz tanto tempo. Nunca tinha jogado também, eu não tenho Play 5. E eu gostei pra caramba, cara. Gostei bastante dele. Eu teria mais coisas pra falar dele em outro vídeo, inclusive eu penso em falar um pouco sobre aquela todo o clima do jogo de você imaginar estar num país que está sendo invadido por um outro povo e as pessoas estão morrendo. E, tipo assim, uma coisa que se destacou nesse jogo pra mim que eu achei muito interessante é o contraste da beleza do jogo, né? Quem já viu o jogo sabe que é um jogo muito bonito, gráficos muito bonitos e as paisagens do Japão ali. É tudo muito bonito. Só que às vezes você tá andando pelos cenários do jogo, aquelas montanhas, gramados bonitos e tal, e aí você encontra uma casa abandonada, por exemplo, toda destruída, e você entra dentro dessa casa, tem cadáveres ali dentro, com flechas enfiadas, espadas enfiadas, sabe assim? Eu fico imaginando se fosse de verdade, tipo, na nossa realidade atual, né, a gente não tem nem ideia de como seria essa experiência. A gente não tá acostumado com violência tão de perto. Pelo menos eu não estou. Eu moro numa cidade bem tranquila do interior. E eu nunca vi alguém morto na minha frente, assim. Claro, eu já fui em velórios, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você encontrar um corpo. Imagina você tá andando pela rua e encontra um corpo cheio de flechas, entende? E eu fiquei imaginando, né, coisas sobre isso para falar em um possível vídeo e sobre as dificuldades da vida, a diferença dos tempos modernos para os tempos antigos e tal. Mas enfim, eu vou deixar isso para para o outro vídeo propriamente. Então, acho que esses são os jogos que eu joguei recentemente. Falei um pouquinho de cada um. Contem aí o que vocês têm jogado também. Se vocês já jogaram esses que eu falei. Aposto que o Everspace muita gente não vai ter jogado. E aí, cara, eu mencionei em um dos episódios anteriores que uma das coisas que eu ia querer falar também nesse podcast seria sobre música.
E antes de eu encerrar, porque eu acho que eu já vou encerrar hoje mais rápido. O último episódio durou muito mais do que eu esperava. Então eu vou aproveitar que esse episódio eu já falei sobre os jogos que eu estou jogando. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre. Eu acho que eu vou encerrar mais rápido. E só que antes de encerrar, eu quero falar das músicas que eu estou ouvindo atualmente também. E eu acho que eu já falei nos episódios anteriores que se fosse para resumir muito resumidamente o meu gosto musical, eu diria que eu gosto de rock. Mas para mostrar para vocês aqui que não se resume a isso, eu vou abrir a playlistzinha que eu tô aqui. Eu não vou poder colocar para vocês ouvirem porque direitos autorais, né? Eu ainda na verdade não sei nada sobre as regras de direitos autorais do YouTube, mas você vê muitos criadores de conteúdo falando por aí que música dá muito problema, né, com direito autoral. Então eu não vou colocar nada aqui para vocês ouvirem, mas eu quero falar o nome das músicas, pelo menos, que eu tô ouvindo, para vocês terem uma ideia da mistura que eu faço aqui de vez em quando. Recentemente eu tava conversando com um amigo sobre Guitar Hero, que eu joguei muito também no passado, e aí eu tava ouvindo algumas músicas para matar a saudade, e eu ouvi a música Closer da banda Lacuna Coil. E eu não conhecia muito sobre essa banda, conhecia só duas músicas dele por causa do Guitar Hero. Tinha dois Guitar Heroes que eu joguei, o 3, Legends of Rock, que tinha essa Closer que eu falei. E o. Como é que chamava o outro? Acho que era o World Tour, Guitar Hero World Tour, que tinha a música Our Truth. Our Truth. A pronúncia dessa palavra é chata. Nossa verdade, né? Our Truth. E. E então eu conhecia só essas duas, já tinha ouvido só essas duas. E recentemente eu resolvi, por eu estar conversando com esse amigo e estar ouvindo músicas do Guitar Hero, eu ouvi a Closer, eu gostei bastante de ouvir de novo. E aí eu comecei a ouvir o álbum deles que se chama Karma Code. E eu gostei bastante, cara. Eu cheguei a baixar o álbum pra mim. E inclusive, sim, eu disse baixar. Isso é outra coisa que eu tinha que comentar também. Como eu sou uma pessoa anciã, né? Eu não tenho Spotify. Eu não ouço músicas no Spotify. Eu baixo as minhas músicas em MP3 e eu escuto no Windows Media Player. Pois é, cara. Eu tô na idade da pedra ainda quando se trata disso. Mas eu gosto de ter as minhas músicas baixadas porque tem muita coisa que eu escuto que é relativamente desconhecida, sabe? Não que eu tô bancando aqui também o cara culto que ouve coisas que ninguém conhece. Não é bem isso. Mas tem músicas que de fato ninguém conhece. Algumas músicas, por mais raras que seja. Tem uma cantora, inclusive, eu não tô ouvindo nesse momento, mas já que surgiu o assunto, ela se chama Remy Yo. Eu pronuncio Yo por ela ser japonesa, mas se escreve Yu, igual de você em inglês, sabe? Remy Yo. Eu conheci ela porque ela canta uma música de abertura de um jogo do PSP, que eu nem conheço, na verdade, mas eu vi o jogo ali, eu decidi procurar no YouTube. E a abertura é essa mulher que canta. Eu tenho duas músicas dela que se chamam. A abertura do jogo se chama The Beginning of the End. Procurem aí, Remy Yo, The Beginning of the End. Remy é H-E-M-I. E Yo já disse que é tipo you de você em inglês. Essa é a abertura de um jogo do PSP, que eu não conheço o jogo, mas eu acabei vendo a abertura dele. E eu gostei muito da música. E a outra é a Water Frame, também da Remy Yo. E, cara, essas músicas são até difíceis de encontrar na internet. Essas duas não, porque tem a abertura do jogo e a Water Frame é de outro jogo também. Mas se você procurar outras coisas sobre essa mulher na internet, você não acha, cara. Eu lembro que na época que eu descobri essas músicas, é, eu achei um site dela, eu acho que era dela, que tinha umas amostras de outras músicas. Eu acho que estava em projeto. E pelo jeito não deu muito certo, sabe? Porque eu não encontro mais isso, eu não encontro mais música sobre ela, não encontro informações sobre ela. E eu gostaria muito, porque eu gosto muito dessas duas músicas. É, enfim, por que eu entrei no assunto? Ah, tá. Spotify, músicas desconhecidas. E eu tava falando de Lacuna Coil, né? Eu baixei o álbum, como o bom idoso que eu sou. Eu baixei o álbum Karma Code, que eu gostei. Ele tá na minha playlist atual aqui.
E pra falar das outras músicas que eu estou ouvindo no momento, vamos lá. Tem músicas japonesas e músicas em inglês. Tem a música Misora ni Tsuzuku Hikari, da Amaoto Junka. Eu também acho que é assim que se pronuncia, porque é japonês. Tem a. Essa tem um nome chatinho pra falar, né? Utsukushiki Zankoku na Sekai, da Yoko Hikasa. Talvez vocês não conheçam por nome, mas ela é a música de encerramento, a primeira música de encerramento do Attack on Titan. Aí já fica mais fácil, né? E que mais que tem? Música Wo Aini, da Hitomi Takahashi e Beat Crusaders. É um feat de dois artistas diferentes, uma banda e uma artista. Eu conheci essa música porque ela é um encerramento do anime Gintama. A música Duvet, não sei como é que se pronuncia essa palavra, na verdade. Se escreve Duvet, da artista Boa. Ela se chama Boa, sim. É uma cantora japonesa. Essa música, no caso, é cantada em inglês. Na verdade, deixa eu ver aqui. Ela é japonesa mesmo? Boa Singer. Vamos ver. Cantora e dançarina. Não, ela é coreana. Sul-coreana. Eu pensando que é japonesa. Enfim, eu já vi falar. Ela não é tão desconhecida. Eu já vi muita gente gostando dessa mulher. Mas eu conheço só essa música, pelo menos de cabeça agora eu só tô lembrando dessa. E eu gostei bastante. Conheci recentemente porque um amigo me mostrou. E eu gostei bastante dessa música. Baixei também o MP3. E as últimas três músicas da playlist, que é uma playlist pequena, são da banda Ed Guy. As músicas que estão aqui são Do Me Like a Caveman, Spooks in the Attic, que provavelmente é a minha favorita no momento deles, e a Save Me. E pois é, cara, eu não sei se você conhece todas essas músicas que eu falei, provavelmente não. É muito raro alguém conhecer tudo isso, porque são bem diferentes, né? É uma playlist meio doida, mas é o que eu tenho ouvido atualmente. Não durante o trabalho, porque eu falei durante o trabalho? Porque durante o trabalho eu uso músicas instrumentais. Nesses últimos 2 dias eu tenho ouvido trilha sonora do Mega Man. Mega Man X4, X5 e X6, porque eu mencionei eles no episódio anterior. E aí deu saudade e eu tava ouvindo. Pouco tempo atrás eu tava ouvindo durante o trabalho a trilha sonora do Octopath Traveler, que é um RPG. E eu não joguei ainda, mas a trilha sonora é fantástica. E eu tenho muita curiosidade pra jogar, é um jogo bem avaliado na Steam. Em geral aí o pessoal gosta muito desse jogo, mas é um jogo bem caro também, então eu ainda tô enrolando pra comprar ele. Mas enfim, cara, eu quis compartilhar essas músicas aí porque não são músicas tão populares, não são músicas tão conhecidas assim. E eu ia achar bem legal se alguém falasse, eu conheço tal música que você falou aí. Ia achar bem interessante. Então compartilha aí comigo se você conhece alguma, se você gosta e tal. E sobre os jogos também, né? Me fala aí, de novo reforçando isso, me fala aí se você conhece os jogos que eu citei aqui, se você já jogou, se você tem vontade. Se você vai dar uma chance pro Everspace, né? Se você vai confiar na minha recomendação aí. E eu acho que por hoje é isso. Acho que eu compartilhei um pouco dos conteúdos que eu tenho consumido atualmente. E obrigado para quem ouviu. Comentem aí, né? Eu acho que uma coisa que vocês já devem ter reparado é que eu sou péssimo para me despedir. Em todos os episódios eu tenho feito isso. Eu começo a me enrolar para despedir. Antes de falar o tchau necessariamente, eu tenho que repetir tudo de novo. Comentem aí, né? Enfim, agora eu vou me despedir de verdade. Desculpem aí o mau jeito. Muito obrigado para quem ouviu e a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau.